Bem-vindos ao Inova Talk, o podcast onde discutimos os desafios e inovações no mundo corporativo. Hoje, vamos abordar um tema essencial: o desafio da comunicação na era digital. Teremos a participação do nosso entrevistado, Jefferson, que compartilhará suas experiências no setor. Discutiremos erros comuns na comunicação e os ruídos que podem interferir na mensagem. Por fim, vamos falar sobre a importância de melhorar nossa comunicação e como podemos fazer isso. Bem-vindos ao Inova Talk, o podcast onde nós falamos sobre os desafios e as inovações do mundo corporativo. Eu sou o Abner, sou aluno do 5º semestre de Administração e hoje nós estamos aqui para tratar sobre o tema o desafio da comunicação na era da comunicação. A redundância no tema é proposital justamente porque hoje nós vivemos na era da comunicação, porém o maior desafio que nós encontramos e os maiores erros dentro das corporações se dá justamente dentro das áreas da comunicação, seja elas internas ou externas. E hoje nós vamos estar aqui falando um pouco sobre isso, comentando sobre esses desafios, trazendo um pouco dessa realidade. E para essa nossa conversa temos um convidado mais do que especial, nosso professor Jefferson. Bem-vindo, Jefferson. Obrigado. Que isso, muito obrigado por atender. Se apresenta para o pessoal hoje rapidamente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Jefferson. O prazer de estar com essa turma aqui já há bastante tempo, na Faculdade Genal. E é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Jefferson, que ele é um perito, digamos assim, na área da comunicação. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito proveitosa, não só para a gente, mas para quem vai estar nos ouvindo ou nos assistindo. Jefferson, a primeira pergunta que eu queria fazer para você hoje, conta pra gente qual foi a situação mais inusitada que você viveu na sua carreira por causa de um erro de comunicação. São vários, só de carreira, na vida corporativa, na questão da educação já são aí 20 anos, então bastante tempo. Uma das situações que me chamou mais atenção de ruído de comunicação foi um jovem que um bom tempo atrás ele não sabia o valor da importância do trabalho dele. Isso foi uma situação muito ruim porque eu até comentei essa história em sala de aula já várias vezes, que era um jovem que ele tinha que desenvolver uma simples tarefa, só que na cabeça dele aquela tarefa ela não era importante. E por ela não ser importante ele não fez. Resumindo, essa não ação dele gerou um prejuízo para a empresa na ordem de R$45 mil. Tudo por falta de informação. Ele não foi informado sobre a importância do trabalho dele. Então, não houve nenhum ruído, não houve comunicação. De quem deveria sentar, comunicar, falar, olha, seu trabalho é importante por isso, entre outras coisas, né? Mas assim, o que dá para você unir duas situações, né, de importância de trabalho e de falta de comunicação, eu acho que essa é a mais gritante. Fora a questão de deixar de comunicar fornecedor, né? O dia a dia você esquecer de colocar alguma coisa no relatório, ou não entender o que o seu chefe quer que você faça, e aí você faz, chega na hora, mas não era isso que eu queria. Tem a comunicação, aí já entra o ruído, né? Então, a comunicação ela tem que ser bem precisa. É raro, mas acontece sempre, né? Sempre, todo dia. E é interessante que nesse caso que você citou, por exemplo, a gente vê que um ruído de comunicação, uma falha na comunicação leva a outra. Sim. Não foi comunicado para ele a importância do trabalho, como deveria ser feito, logo ele não conseguiu comunicar o trabalho dele para a empresa. Exatamente. E dentro disso que a gente está conversando, eu quero fazer mais uma pergunta para você que trabalhou tanto tempo nessa área, são 20 anos de experiência, fora o tempo em sala de aula. Sim. Qual que é a importância da comunicação para você na sua vida profissional? A importância da comunicação é tudo, né? Eu acho que se você não deixar bem claro aquilo que você quer, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? E a falta dessa comunicação gera muito ruído, muito transtorno. Com certeza. Então a comunicação é algo assim primordial. Eu diria que é uma das competências assim essenciais para qualquer profissional. Sim. E quais são os principais desafios para se ter uma boa comunicação? Olha, existem diversos tipos de comunicação, né? Acho que a primeira questão é você entender aquilo que você quer passar para o próximo, né? Se você primeiramente não entende aquilo que você quer passar para alguém e você passa errado, daí para frente já
acaba complicando tudo. Então, o primeiro passo é estar certo daquilo que você quer comunicar, ter objetivo, saber comunicar, né? Ter aquela questão lá do emissor, receptor, a mensagem, para que isso tudo seja feito de uma forma bem eficiente. Sim. Então, acho que isso é o principal. Sim. E na visão de um professor e também de um gestor, como você acha que essa falta de comunicação ela tem impactado dentro dos processos da empresa e principalmente na sua área de atuação, como isso tem impactado no marketing das empresas? Retrabalho. Acho que o principal ponto é o retrabalho, né? Então, se as partes não conseguem se comunicar de uma maneira eficaz, vai gerar retrabalho. E retrabalho dentro de um ambiente corporativo é prejuízo. Com certeza. Seja ele financeiro, seja ele moral, seja ele o que for. O prejuízo ele vem por falta de comunicação. Sim, e eu acho que o principal ponto que você citou é justamente o prejuízo moral. A gente está falando aqui sobre marketing, por exemplo, e a imagem da empresa ela conta muito para o mercado. Sim. Seja ela financeiramente, seja N questões, N cenários. Se você mancha sua imagem, tanto para o seu colaborador, o seu cliente, ou para a sua imagem no mercado no geral, você automaticamente está manchando a imagem da empresa. Justo. Bom, e dentro disso eu quero também te fazer uma pergunta, uma outra, que qual seria o conselho que você daria para justamente haver uma melhora na comunicação? O que você faria como gestor? Quais ferramentas você implementaria? Qual método de trabalho você estaria trazendo para a nossa realidade como jovens que estamos estudando administração, que vamos estar na linha de frente? Qual orientação que você daria para termos uma boa comunicação? Acho que um pouco da resposta anterior, Abner, que é você ter o controle daquilo que você vai fazer, né? Então, se apropriar primeiramente da ação, ter uma estrutura naquilo que você vai comunicar é fundamental, né? Seja para passar uma demanda, para instruir um colaborador em um projeto, seja um aluno em sala de aula, você tem que primeiro dominar o assunto que você está falando, né? E estruturar de uma forma que aquela pessoa possa entender. Porque um ponto importante na comunicação também é pessoas entendem de formas diferentes. Exato. Aquela velha história que a gente fala, vou desenhar para você entender, é verdade. Tem gente que entende através de um olhar, tem gente que entende através de verbalização, questão não verbal também, pelo corpo, expressões, desenhando. O importante é que cada um entenda com exatidão o que você está passando na sua comunicação. Acho que isso é fundamental. E assim, é justamente uma frase que eu ouvi uma vez, poxa, o comunicador, ele é responsável por quem está recebendo a mensagem entender ou não. Poxa, às vezes a gente quer se eximir dessa responsabilidade, porém, como comunicadores, a gente tem que pensar que estamos transmitindo essa mensagem para públicos diferentes, realidades diferentes, pessoas diferentes. Se a gente quer ganhar espaço no mercado, então a gente tem que ter em mente justamente isso. O que eu posso fazer para comunicar para diferentes cenários? Isso, falando também da questão empresarial, corporativa, quando você vai elaborar uma peça para o cliente, uma peça publicitária, o público-alvo é o fundamental. Se você erra no seu público-alvo, na forma com a qual você vai comunicar ele, a chance do seu produto não dar certo é muito grande. Por quê? Você precisa entender primeiro para quem você vai comunicar, qual é a melhor forma de você comunicar essa pessoa. Por exemplo, se eu tiver que comunicar jovem, eu vou comunicar jovem de que forma? Através de redes sociais, aplicativos, onde esses jovens estão. Não adianta eu fazer um anúncio no jornal. Se eu fizer um anúncio no jornal, talvez eu consiga o avô, o bisavô desse jovem, que não é o foco. Então, aí volta para o planejamento também, que é um aliado muito grande da comunicação. Né? Se você não planeja a sua comunicação de forma eficaz e eficiente, como exemplo que eu comentei com você, a chance de dar errado é muito grande. Uma boa comunicação vai ter o poder de furar bolhas, né? A bolha geracional, a bolha social. Num mundo onde a gente vive em diferentes bolhas, cada um tem o seu mundinho ali, a boa comunicação ela pode romper essas barreiras e justamente trazer o sucesso para a sua empresa. Exatamente. E falando sobre isso, na sua carreira, qual foi o diferencial, falando de comunicação, para você alcançar o sucesso? Olha, eu acho que assim, ter bons profissionais ao meu redor. Ninguém nasce sabendo, né? Eu também no começo tinha bastante dificuldade em me expressar, o que é normal. Só que
Quando eu peguei gosto por oratória, por exemplo, um pedacinho lá da comunicação, eu sempre quis falar para uma quantidade maior de pessoas, porque aquilo me desafiava. E isso me motivava e foi até que me ajudou bastante. Então, ter bons profissionais ao seu redor, te instruindo, te ajudando, te ajustando aqui, ajustando ali, é importante. E você vai aprendendo a cada dia, né? Eu tenho vários ídolos aí, por exemplo, Mário Sérgio Cortella, para mim é um excelente comunicador. E o dia que eu chegar a 10% dele, para mim tá ótimo, né? É um cara que, você vê, todo assunto ele tem... Primeiro ele tem presença de palco, depois ele tem conhecimento daquilo que ele fala. Então é um cara que você olha assim e fala, pô, é alguém que eu quero ser um dia. Por quê? Não é uma coisa assim forçada, né? É natural. Bom, pessoal, essa foi uma rápida conversa, espero que tenha ajudado muito vocês. Já mais uma vez, obrigado, Álvaro. Muito obrigado pelo convite. Você também é um excelente comunicador, parabéns. No dia que eu chegar no seu nível, eu vou ser um profissional vamos muito melhor. Vamos juntos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Ótimo dia, ótimo dia para vocês. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, você não perderá os próximos episódios que preparamos com carinho para você.